Vamos lá, minha gente? Estamos aqui para a nossa segunda parte. Agora nós vamos discutir as ideologias revolucionárias anticapitalistas. Vamos falar de duas. Vamos falar do socialismo científico, também chamado marxismo, também chamado comunismo, e vamos falar sobre o anarquismo. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Para falar sobre o marxismo, eu quero fazer uma introdução teórica que eu apresentei numa aula de sociologia que eu gravei recentemente. Então eu vou fazer uma pequena pausa aqui nessa nossa segunda parte e vou colocar a vocês a minha gloriosa camiseta do Palmeiras e um trecho de aproximadamente uns quase 20 minutos, por volta de 20 minutos, dessa explicação sobre o pensamento marxista. Acompanha comigo, por favor. Mas para isso eu quero começar então propondo uma interpretação marxista do funcionamento das sociedades humanas. O marxismo considera, por conta de ser uma teoria filosófica, sociológica, econômica e histórica chamada de materialismo histórico, o marxismo considera que a divisão das pessoas em camadas sociais tem muito a ver com a maneira como se organiza a produção material da riqueza na sociedade, ou seja, que não é a mentalidade, que não é a cultura, que não é a concepção de civilização que define o lugar dos homens na sociedade. Traduzindo e exemplificando, não é porque a igreja diz que Deus cria a humanidade de um tal jeito ou de outro jeito, não é porque os líderes religiosos dizem que os deuses criaram a sociedade divididos em camadas sociais hereditárias, definidas por nascimento, em que não há possibilidade das pessoas mudarem de classe, não é por causa disso que efetivamente a sociedade cria o sistema de castas. O marxismo vai dizer que essas questões ideológicas, essas questões culturais, essas questões de mentalidade, essas questões do que o Marx chamava de superestrutura, elas são apenas um reflexo da base material, elas influenciam a base material, elas se relacionam, criam um impacto na realidade concreta, mas é da realidade concreta do trabalho, da produção da riqueza e da organização da sociedade para desenvolver a vida material é que nasce a diferença de funções, a diferença de poder e a diferença de nível de riqueza, portanto, a diferença de camadas sociais na realidade humana. Então, acompanha comigo aqui. Materialismo histórico. É materialismo porque parte da maneira como a humanidade produz a riqueza material e aí a sociedade se organiza em camadas sociais para produzir a riqueza material, e é histórico porque se transforma no tempo. É histórico porque não é dado por natureza. É histórico porque é humano, se desenvolve no tempo histórico e também se transforma dentro desse tempo histórico. Eu sempre gosto, quem já teve aula comigo de História Geral no segundo ano do ensino médio, sabe disso, eu sempre gosto de fazer um desenhinho para representar o pensamento marxista a respeito do que é o materialismo histórico, que é o materialismo histórico dialético, na verdade. E esse desenho é uma casinha toda simpática e muito bem desenhada, como vocês podem observar, é quase uma fotografia da realidade, né? Essa é a casinha que a gente vê. Aqui está a terra, né? Casinhas, paredes, o teto, tudo muito bem, tudo muito bom. Então temos a nossa casinha aqui. O que a gente não vê é aquilo que realmente mantém a casa em pé, que é o seu alicerce. Então aqui eu estou colocando os pilares de concreto que servem de base e definem o lugar onde vão ser construídas as paredes, que por causa da fixação permitida pelo alicerce, as paredes vão conseguir sustentar o edifício inteiro, a nossa casinha. Aí o que rola nessa casinha? Se a gente imaginar que essa casinha representa a sociedade humana, nós vamos ter que tentar entender que nas sociedades humanas também há uma base, uma estrutura e um teto. Para que serve a base? Para dar sustentação ao edifício, é aquilo que dá a forma. Não dá para você construir uma parede arredondada, um edifício arredondado, sobre uma base retangular. Se o alicerce é retangular, a construção vai ser retangular. Se o alicerce é arredondado, os pilares estão
colocados de uma tal maneira que permita a construção de paredes arredondadas, vai ser arredondado. As paredes são o edifício em si, que vai cumprir a sua função, né, de ser um separador entre o mundo externo e o mundo interno do edifício, e dentro separar os cômodos nas suas respectivas funções também. E o telhado é um mecanismo de proteção e defesa dessa construção desse edifício, porque o telhado evita que a água da chuva penetre nas paredes e corroa o edifício para que as paredes não desabem. Tá bom? Vamos pensar a sociedade assim. Para o Marx, então, para o marxismo, a base da sociedade, os pilares de sustentação da sociedade, é o que ele chama de infraestrutura. O que é a infraestrutura? A infraestrutura é a base material da sociedade. O que quer dizer essa ideia de base material? Quer dizer que o alicerce, a infraestrutura, é aquilo que serve de base para a realidade existir. É aquilo que serve de sustentação para a sociedade existir. Então veja, qual é a base material? É a maneira concreta como a sociedade produz riqueza. É a maneira concreta como a sociedade organiza o trabalho, a produção, a circulação e a distribuição da riqueza nesse ambiente social mais amplo. Então está aqui a base material. O nome técnico dessa base material seria modo de produção. Modo de produção. A maneira como a sociedade, em cada época histórica, organiza e executa a produção da riqueza. Modo de produção. Para entendermos o que é o modo de produção, nós temos que perceber que o modo de produção tem 3 características fundamentais. A primeira característica fundamental do modo de produção qual é? São os meios de produção. Coube inteiro? Coube inteiro, olha que beleza. A segunda característica do modo de produção são as forças produtivas. E a terceira característica são as relações de produção. O que significa isso? O meio de produção é aquilo que é base para que o trabalho possa existir e possa produzir riqueza nessa determinada sociedade. Ou seja, o meio de produção é aquilo que é indispensável para que o trabalho humano, para que a atividade humana se execute, gere riqueza e gere desenvolvimento. Vamos dar um exemplo? Se a riqueza é agrícola, o meio de produção agrícola, que é a base indispensável para que o trabalhador produza riqueza agrícola, é a terra. Sem terra não tem como plantar, não tem como colher. Então, o meio de produção agrícola é a terra. As fábricas são meio de produção. O próprio capital, o próprio dinheiro pode ser considerado meio de produção, porque com o capital você monta vários tipos de negócios dentro de uma economia capitalista. Você pode montar uma escola, você pode montar um banco, você pode montar uma loja. Então, dentro da atividade econômica, o que gera a riqueza, seja essa riqueza concreta, material, a produção de alimentos, a produção industrial, a produção de tecnologias, seja essa riqueza uma riqueza de troca, de circulação da riqueza, como no comércio, como nos bancos que negociam. O comércio negocia produtos, os bancos negociam dinheiro. Mas seja como for, o meio de produção é aquilo que torna possível a produção e a circulação da riqueza em escala social. Beleza? Se um grupo dentro da sociedade controla os meios de produção, esse grupo se torna a classe social dominante na leitura do Karl Marx, na leitura marxista da realidade. Por que se torna a classe social dominante? Porque ao controlar os meios de produção, o que acontece? Essa camada social que controla os meios de produção se impõe sobre as outras. Porque o resto da sociedade que não controla meio de produção nenhum, vai ter que ou viver precariamente, sem ter fonte de produção material da riqueza, ou vai ter que entregar
o seu trabalho, de alguma forma, vai ter que negociar formas de trabalhar nos meios de produção que pertencem a outra pessoa. E aí, claro que essa pessoa que entrega a sua força de trabalho, entrega o seu tempo de vida para trabalhar nos meios de produção que pertencem a outra pessoa, ela não vai ser dona de si mesma, ela não vai ser dona do que produz, ela não vai ser dona das decisões que ela executa ao produzir. Não é ela que decide o que vai plantar, quanto vai plantar, onde vai plantar, qual é a técnica de plantação. É o dono do meio de produção que decide tudo isso. O tempo que ela vai trabalhar, e etc, etc, etc. Então, o trabalhador se torna uma força produtiva, assim como as ferramentas ou as máquinas. Uma força produtiva que vai ser comandada e gerenciada pelos proprietários dos meios de produção. Nesse cenário, então, o fato de dominar os meios de produção dá a essa camada proprietária o poder de controlar as relações de produção. O que são as relações de produção? É a maneira como o trabalho e a geração da riqueza acontecem na prática mesmo da vida da sociedade. Ou seja, decidir, ter o poder de decidir a vida, a atividade humana, a divisão da riqueza produzida, a separação das funções. Então, por exemplo, eu quando estou dando uma aula, eu sou uma força produtiva, eu produzo mensalidades para a escola. Porque eu e todos os professores atraímos os alunos que vão vir estudar nessa escola e vão permanecer estudando nessa escola e, portanto, vão pagar mensalidades, que é o que vai gerar lucro para o dono da escola. Agora, apesar de eu fazer um trabalho intelectual que me dá certo poder de decisão, eu não decido algumas coisas essenciais sobre o meu trabalho. Eu não decido que hora que eu vou trabalhar. O meu expediente geralmente é das 7 a 1h30 da tarde e já era. Não sou eu que decido como é que está dividido o meu tempo nesse expediente. Quantas horas de aula eu vou dar em cada turma, também não é uma decisão que me compete. Que tipo de disciplina eu vou lecionar? Então, eu sou contratado para dar aula de história ou dar aula de sociologia. Então, se eu quiser dar aula de física, eu não posso. De vez em quando fazer um comentário sobre física e biologia dentro de um contexto, beleza. Mas dar aula disso eu não posso. Por que não? Porque eu não fui contratado para isso. Meu contrato de trabalho estipula que eu dou aula de história e ou de sociologia. Veja bem, então eu não controlo as relações de produção. Se eu não controlo as relações de produção, eu não decido o que, como, quanto, quando, com que velocidade, com que qualidade vai ser feita a produção. Eu só sou dominado por quem cria as regras, que é quem controla o meio de produção. E aí, aquela riqueza que eu produzo, no meu caso, mensalidade escolar, no caso de um agricultor, produto agrícola, no caso de um operário, produtos industriais, no caso de um programador, programas de computador, no caso de um enfim, seja lá, um vendedor, relações de venda, de compra e venda comercial, eu não sou dono do produto do meu trabalho, porque eu não comando as relações de produção, meu tempo não pertence a mim, até para cagar e mijar não sou eu que decido, tem um intervalo para isso. Se todo dia no horário da aula eu sair para fazer minhas necessidades fisiológicas, eu vou ser demitido, porque o tempo não pertence a mim. O que eu faço com o tempo não pertence a mim. Eu não tenho poder de decisão sobre a minha vida, sobre o meu trabalho e nem sobre o produto do meu trabalho. Então, eu me torno só uma força produtiva que sou comandado pelo proprietário dos meios de produção. E é ele quem vai concentrar a riqueza. Então, modo de produção é a maneira como se organiza o trabalho, a produção, a circulação e a concentração da riqueza na sociedade. Aí os marxistas vão dizer o seguinte: a partir dessa infraestrutura, então, as paredes do nosso prédio social vão se desenvolver, que são as nossas estruturas sociais, ou seja, as classes sociais. Ou seja, as classes sociais são as diferentes camadas da sociedade. Para o marxismo, a sociedade capitalista tem duas classes sociais básicas. E na história da humanidade, sempre são duas as camadas ou classes sociais básicas. Os proprietários dos meios de produção, proprietários não, né? Proprietários dos meios de produção e os não proprietários. O nome disso, na prática histórica, varia de época para época. Na nossa época, que é a época capitalista, essa galera vai ser chamada, os proprietários são os capitalistas
ou burgueses. E os não proprietários são os trabalhadores ou proletários. Na época do feudalismo, eram os senhores feudais e os servos. Manja? Tá bom de ver aí? Deixa eu ver. Mais ou menos, né? Capitalistas ou burguesia, trabalhadores ou proletários, no modo de produção do capitalismo, que é a sociedade contemporânea. É a sociedade que nós estamos estudando. Tá bom? Aí, o que os marxistas vão dizer para nós, então? Claro que não dá para enquadrar todo mundo nessas categorias básicas. Tem gente que não se enquadra aí, por exemplo. Tem gente que não consegue sequer vender o seu tempo de trabalho. Não consegue sequer se colocar como não proprietário. Aí, o que acontece com essa gente? Essa galera acaba virando o que o marxismo chama de lumpenproletariado. Lumpen é esfarrapado. Aquele que é o marginalizado, aquele que é o mendigo, o trabalhador precário, o trabalhador que nem conseguiu vender o seu tempo de trabalho para um proprietário dos meios de produção para ter uma relação de produção formal. Ele vai ter que se virar nos 30. Ele não é um excluído, porque o fato de ele existir torna as condições dos trabalhadores piores. Porque se tem gente que nem conseguiu vender o seu trabalho, quem consegue vender acaba tendo que aceitar vender o seu tempo de trabalho por um preço menor. Mas é uma galera que não é não proprietária, mas não é propriamente trabalhadora, porque não está vendendo o seu trabalho. Tem uma camada que é intermediária entre as duas, que é a chamada pequena burguesia, ou os profissionais liberais, se você preferir, tipo um advogado. Um advogado não ganha dinheiro pela exploração do trabalho de outros trabalhadores que são gerenciados pelo burguês. Então, o advogado que tem seu escritório, ele ganha dinheiro com o seu próprio trabalho. Então, ele é um trabalhador. Mas, ao mesmo tempo... Nossa, eu escrevi proprietário aqui também. Meu Deus, eu estou ficando analfabeto. Acho que é o coronavírus. Proprietários. O advogado, né? Então, ele não ganha dinheiro vendendo o seu tempo para um patrão. Ele vende o seu trabalho direto para um cliente. Então, quando eu vou no escritório de advocacia, eu quero o trabalho daquele advogado, que eu considero aquele advogado competente. Então, ele trabalha e ganha dinheiro vendendo o produto do seu trabalho. Então, ele controla a qualidade, o ritmo, a quantidade, e ele é o dono do produto do trabalho. Diferente, sei lá, de um advogado que trabalha num escritório. Aí ele está vendendo o tempo dele, porque ele é um empregado de um outro advogado mais poderoso, mais rico, mais importante, que montou um escritório de advogados e paga um salário para aquele cara que está trabalhando como advogado ali e não é dono do que vai ser pago para o escritório. Ele fica só com a parte do salário dele. Então aí ele se torna uma força produtiva. Beleza? Então, mas essa é a estrutura básica. E aí o marxismo vai dizer o quê? Que além dessa estrutura básica, acaba tendo mais um elemento. E esse elemento é o que o marxismo chama de, vou colocar aqui em cima, de superestrutura. O que é a superestrutura? Superestrutura a gente pode definir como as formas imateriais de poder. O que são as formas imateriais de poder? São as formas de poder que não estão baseadas na exploração direta do trabalho e na apropriação direta da riqueza. São formas de poder que são indiretas, são ideológicas, são imateriais. Então, por exemplo, o que a gente pode enquadrar como formas imateriais de poder? A gente pode enquadrar, por exemplo, o Estado, com suas leis, com sua polícia. Por quê? O policial ele não é o meu patrão que me manda trabalhar do jeito que ele quer. O policial é um representante de um símbolo. O policial é a materialização do poder simbólico do Estado de me obrigar a cumprir a lei.
e de me punir, de me prender se eu não cumprir a lei. Então a lei é uma abstração. A lei é algo simbólico, que se materializa através da função do Estado. Mas eles não estão explorando diretamente a riqueza, eles cobram impostos da gente, mas eles não exploram diretamente a riqueza. Eles são uma força simbólica, materializada como um poder de governo, que faz com que as pessoas aceitem essa estrutura. Então, se eu vou lá e ataco a fábrica do meu patrão e roubo as máquinas para montar a minha fábrica, quem que vai me prender? O Estado, através das leis e da polícia. Por quê? Da justiça também. Por quê? Porque o Estado criou a regra de que a propriedade privada dos meios de produção é um direito de quem tem grana. Então, se eu desrespeito a propriedade privada dos meios de produção porque eu não quero mais ser explorado, foda-se que eu não quero mais ser explorado. O Estado é uma estrutura de poder simbólico que se materializa na prática para garantir a continuidade disso aqui e disso aqui. Ou seja, o Estado existe como um telhado da casa, como uma superestrutura para impedir que os trabalhadores, ou os marginalizados, ou os revoltados, destruam, pelo crime ou pela revolução, destruam esse sistema de poder. Entendeu? Tem outras formas imateriais de poder. A escola é uma forma imaterial de poder, porque apesar da gente ter brecha para discutir coisas que criticam o sistema, a escola foi criada para adaptar a gente ao padrão do sistema. Família é uma forma imaterial de poder. A religião é uma forma imaterial de poder. Os meios de comunicação são formas imateriais de poder que ajudam a dar a proteção, dar a sustentação, dar a manutenção dessa estrutura de poder do Estado. Tudo bem, gente? Até aqui está tranquilo? Então essa é a visão marxista sobre a organização da sociedade em classes sociais. Pois bem, agora que a gente já entendeu o que é o conceito marxista do materialismo histórico, a gente precisa entender o seguinte: a maneira como eu coloquei ali, na explicação sobre materialismo histórico, né, que eu coloquei a nossa amiguinha, a famosa casinha, a impressão que nós temos, olha só que casinha maravilhosa, a impressão que nós temos é de que esse é um sistema estático, que não se move, né? Porque se nós temos uma infraestrutura econômica que, pela exploração do trabalho, a acumulação privada da riqueza, o controle da burguesia sobre os meios de produção, o controle da burguesia sobre as forças produtivas e o poder da burguesia de comandar as relações de produção, se esse processo todo faz com que surja uma sociedade de classes sociais onde a classe social capitalista, burguesa, tem poder e se impõe sobre a classe trabalhadora, o proletariado. E aí, a superestrutura, que é o telhadinho da nossa casa, faz com que as pessoas acabem sendo direcionadas, padronizadas, alienadas para aceitar a exploração do seu trabalho como algo natural e aceitar a desigualdade social, a divisão das classes sociais, a diferença de poder, de hierarquia social como algo natural, parece que não tem saída, parece que não tem solução. Porém, o marxismo vai nos apresentar uma discussão sobre, efetivamente, um materialismo que é histórico. Se é um materialismo histórico, a única constante da história humana é a transformação. A única certeza do processo de vida humana no planeta é a transformação. Então, o marxismo é uma teoria filosófica que parte do materialismo histórico para explicar as estruturas de funcionamento da sociedade. Mas ele vai buscar também explicar as mudanças e as transformações que a história da humanidade vive através de um aparelho lógico, de um sistema de pensamento chamado de dialética. Não foi o Marx que desenvolveu a dialética se desenvolve a partir do pensamento de um outro filósofo alemão que não era socialista, muito pelo contrário, que o Marx estudou na sua formação filosófico-científica esse outro filósofo alemão, que é um tiozão chamado Hegel. Atenção, Hegel, não Engels. Hegel é um filósofo alemão
anterior ao Marx. Engels é um outro pensador que é parceiro do Marx no desenvolvimento da teoria do materialismo histórico dialético e no desenvolvimento do pensamento socialista, científico e comunista. Mas vamos lá para falar da dialética. Então, o que a dialética propõe? A compreensão de como o mundo se transforma. A ideia é que tentar explicar a realidade, a transformação histórica, a partir de um processo de lógica formal, lógica aristotélica, que é a lógica que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente, que é a lógica da causa e consequência, isso é muito simplificador e não é capaz de dar conta da complexidade das transformações históricas que as sociedades humanas vivem e produzem. Portanto, propõe Marx, nós precisamos de uma ferramenta mais ampla para analisar esse processo. Isso seria a dialética. Ou seja, a dialética é a compreensão do mundo a partir de pares de oposição que entram em conflito. Então é mais ou menos o seguinte, Marx vai dizer, a realidade tal como ela existe, o capitalismo, por exemplo, que tem o domínio da burguesia sobre os meios de produção, a formação da classe capitalista versus a classe trabalhadora, burguesia e proletariado, as estruturas, as superestruturas de poder imaterial, como o Estado, as leis, a religião, a educação, etc., a mídia, que vão dando uma forma palatável, aceitável para esse processo de exploração, isso compõe uma tese, compõe a realidade dominante efetivamente existente. Se a tese existisse só na teoria, por isso que o Marx tem uma crítica pesada ao idealismo, porque ele considera que o idealismo parte de um olhar teórico sobre a realidade, parte de um olhar idealizado sobre a realidade, não parte da análise concreta da realidade tal como ela funciona na praxis. O marxismo é chamado de filosofia da praxis. O que é a praxis? A prática da vida humana, a realidade das contradições da vida social. Então, o marxismo vai olhar para a praxis e vai perceber o quê? Que a tese, o que é a tese? A realidade dominante, ela acontece na prática. E se ela acontece na prática, ela vai gerar contradições. Ou seja, a exploração burguesa, capitalista sobre a classe trabalhadora, mesmo com todo o esforço de alienar os trabalhadores, de impor um sistema de crenças, um sistema de mentalidade, um sistema de civilização, que faça as pessoas aceitarem essa realidade como natural e inevitável, isso mesmo assim, como acontece na prática, vai gerar rachaduras. Por quê? Porque chega num momento que o trabalhador está tão explorado, que uma parte da classe trabalhadora sofre tanto, que a desigualdade eventualmente se torna tão grande, que a injustiça social se torna tão insuportável, que a miséria e os problemas sociais se tornam tão agudos, que essa estrutura de poder começa a rachar e começa a surgir contradições. Quais são as contradições? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Dentro da escola, a gente discutindo uma teoria filosófico-política que propõe a destruição do capitalismo. Então a gente discutiu já as teorias que sustentam o capitalismo, agora nós estamos discutindo o que destrói o capitalismo. Então isso é uma rachadura. O espaço democrático do debate que a gente tem na sociedade, no mundo, para poder trocar ideia, inclusive fazer a crítica à própria realidade. Por dentro da igreja, das religiões, começam a ter pessoas que questionam os dogmas e os princípios da religião e começam a buscar uma religião mais transformadora. Dentro das fábricas, começam a ter trabalhadores que se organizam para fazer greve, para combater, para lutar por melhores condições. Então isso são as contradições da tese. A tese é a realidade dominante, o sistema de poder que tenta se impor e se sustentar. Mas o funcionamento prático da tese vai gerando descontentamentos, vai gerando desgastes, vai gerando problemas sociais, vai gerando questionamentos, o que eu estou chamando de rachaduras na estrutura do sistema, que são as antíteses. Então, toda tese funcionando na prática gera a sua antítese, o seu oposto, o seu contrário, gera situações, gera uma realidade alternativa que está crescendo para combater a realidade dominante. Então, chega uma hora que essa antítese que contraria a tese, ou seja, esses descontentamentos, esses questionamentos, essas críticas, essas lutas que contrariam a forma dominante de poder, elas se tornam tão fortes que as duas coisas entram em conflito. Desse conflito é que nasce a mudança histórica. Desde a vida individual até a vida das sociedades na sua história. Então, é do conflito entre
polos opostos de poder e resistência, que nós vamos ter uma reformulação da realidade e uma nova realidade vai nascer. Essa nova realidade chama síntese. A pergunta é, a síntese é mais parecida com a tese ou com a antítese? Depende. Depende do equilíbrio das forças dialéticas em confronto. Então, se as forças dominantes forem mais poderosas que as forças de resistência e luta por transformação, a nova realidade vai ser mais parecida com a velha realidade dominante. Apesar de englobar, engolir, fazer parte também algumas características da crítica da antítese. Mas na mistura vai ter mais elementos da tese que da antítese. Agora, se as forças revolucionárias, as forças da contradição, as forças do questionamento, as forças da crítica, a força do descontentamento e a força da luta da antítese for maior, a nova realidade vai ser mais parecida com a antítese do que com a tese. Ou seja, vai ser mais transformadora que conservadora. Vai ser mais revolucionária que reacionária. Reacionário é aquilo que reage a um processo de mudança profunda de revolução. Então, o resultado disso qual é? Segundo Marx, se a gente chegar num ponto em que a classe trabalhadora tiver plena consciência de como funciona o capitalismo, plena consciência de classe, ou seja, plena consciência de que a desigualdade social não é algo natural e imutável, é uma condição de uma classe social trabalhadora explorada. Então, se o trabalhador tivesse consciência de classe, perder o medo de lutar, abandonar a alienação e se organizar coletivamente em massa, pode acontecer de a classe trabalhadora, por ser a maioria esmagadora da sociedade, o Marx dizia, 10% de proprietários capitalistas dominam 90% de trabalhadores de vários tipos. Então, de alguma forma, esses 90% se organizando, eles vão conseguir derrubar a classe dominante, vão conseguir derrubar o sistema de poder e vão conseguir criar uma nova sociedade. Isso, na teoria marxista, é o que costuma ser chamado de revolução socialista. Quando a classe trabalhadora, que é a antítese do capitalismo, a classe trabalhadora organizada, consciente e lutadora, que é a antítese da burguesia capitalista, é a antítese do capitalismo, quando essa classe trabalhadora tiver força suficiente para derrubar a burguesia e seus sistemas de poder e dominação, aí nós vamos ter uma revolução socialista. A pergunta agora qual que é? O que a revolução socialista vai produzir? Então eu vou dar uma pausada aqui, vou apagar a lousa para escrever um esqueminha um pouquinho diferente. Então dá uma olhada no que eu escrevi agora. Ó. O que a Revolução Socialista vai produzir de acordo com a teoria marxista? Vai produzir a derrubada da burguesia do poder do Estado. Ou seja, a teoria marxista considera que a burguesia consegue sustentar a propriedade privada dos meios de produção, consegue sustentar o controle sobre a riqueza, a exploração dos trabalhadores, o poder sobre as relações de trabalho, porque a classe burguesa controla o Estado. E controlando o Estado, cria as leis da sociedade, usa o monopólio do uso da força e da violência que o Estado possui para reprimir os movimentos sociais da classe trabalhadora e que a burguesia controlando o Estado cria, portanto, uma hegemonia. O que quer dizer hegemonia? Ela impõe os seus valores, impõe os seus princípios, impõe os seus interesses, como se fossem os interesses da sociedade inteira, através das leis, da justiça e do governo, fazendo a sociedade aceitar como natural a exploração capitalista. Então, o primeiro passo, segundo Marx, é os trabalhadores se organizando, criando consciência de classe, os trabalhadores vão perceber que são explorados. Essa exploração que os trabalhadores sofrem no capitalismo, o Marx chamou de mais-valia. O que quer dizer a mais-valia? Quer dizer sobrevalor, ou seja, quer dizer o ganho extra que o patrão tem explorando o trabalhador. E para ele, esse sistema da mais-valia é um tipo de lucro extra que só acontece no capitalismo industrial moderno. Na antiguidade tinha lucro, só que explorava-se o escravo, e o escravo é um trabalhador manual. Então, para ter mais ganho, o patrão precisava contratar mais trabalhadores que fizessem mais trabalho manual.
comprar se eles fossem escravos ou contratar se eles fossem trabalhadores livres. Então, antes do capitalismo industrial, que tem máquina, tem mecanização, tem tecnologia, tem modernização, a exploração se dava através da compra do trabalho do trabalhador, né? Ou da compra do escravo, ou pagando ao trabalhador um salário cada vez maior quanto mais esse trabalhador produzisse, para o trabalhador manual ter estímulo para produzir mais. Por quê? Porque era o trabalhador que controlava o ritmo, a qualidade, a quantidade e a eficiência do trabalho. Então esse trabalhador manual, ele tinha poder no processo de produção. Ele tinha poder do quê? Ele tinha o poder de conseguir ganhar um pouco mais, porque se ele ganhasse pela quantidade que ele produz, ele produziria mais e ganharia mais. Então, isso dava uma margem menor de lucro para o patrão. No capitalismo industrial, Marx diz que surge a mais-valia. Por quê? Porque o trabalhador perde o controle sobre o trabalho. Quem controla o trabalho é o patrão. Por quê? Porque o ritmo do trabalho, a qualidade, a quantidade, a eficiência do trabalho e o tipo de trabalho que o trabalhador vai executar não é definido por ele, a sequência do trabalho não é definida por ele, o planejamento do trabalho não é feito pelo trabalhador, a administração do trabalho, do ritmo e do estilo também não é o trabalhador. Quem faz tudo isso? A máquina e os engenheiros que projetam a máquina e são contratados pelo patrão. Quem fiscaliza o trabalhador para ele produzir no ritmo da máquina e não no ritmo dele? Os fiscais que o patrão coloca na fábrica para vigiar os trabalhadores. Então, o trabalhador perdendo o controle sobre o trabalho, ele passa a ser mais explorado. Por quê? Porque naquele tempo de trabalho, vamos supor que eu produza 10 produtos naquele tempo de trabalho e para isso eu ganho um salário de R$10. Como não sou eu que controlo o ritmo do meu trabalho, é a máquina, os fiscais, os engenheiros da fábrica, se aumentar a minha produtividade naquele tempo de trabalho, é a mesma hora de trabalho, eu ganho R$10 por hora de trabalho. Mas se eu produzir 20 produtos, porque aumentou a tecnologia, aumentou a velocidade da máquina, eu não ganho nada a mais. Porque como eu não controlo o meu trabalho, o patrão não contrata mais e não me paga mais pela quantidade que eu faço. Ele me contrata pelo tempo de trabalho que eu executo. Então, se nesse tempo de trabalho eu produzo 10, produzo 20, produzo 80, produzo 90, eu ganho o mesmo salário, a hora trabalhada, R$10. Agora, se eu produzo 10, o patrão ganha 10x. Se eu produzo 20, ele ganha 20x. Se eu produzo 80, ele ganha 80x. E como eu não decido quanto eu vou produzir, é a máquina e o próprio patrão no seu planejamento tecnológico, eu perco o controle sobre o meu trabalho, eu perco o poder de decidir como trabalhar e eu perco o direito de ganhar mais por produzir mais. Então, esse aumento de produtividade não é remunerado. Então, é lucro extra não remunerado. É o aumento da produção do trabalhador sem que o trabalhador receba nada a mais. Isso é a mais-valia. Então, Marx diz o quê? Quando os trabalhadores perceberem como funciona a mais-valia, quando eles entenderem o funcionamento do capitalismo, eles vão perceber também que, para destruir a mais-valia, o que os trabalhadores precisam fazer? Tomar o poder do Estado, ou seja, tirar o controle das leis e do governo da mão da burguesia. Para poder mudar a sociedade, tem que primeiro tomar o poder do Estado, para destruir as superestruturas, né? Para destruir aquilo que a burguesia usa para se manter no poder. Tudo bem? Aí qual é o objetivo? Segundo Marx, o objetivo da revolução é criar uma sociedade comunista. Por isso que o marxismo também é chamado de comunismo. Criar uma sociedade comunista, que quer dizer o quê? Onde não existam classes sociais e nem Estado. O que quer dizer não tem classe social? Quer dizer que não vai ter patrão e empregado. Os próprios trabalhadores vão fazer autogestão do seu local de trabalho. Então, quem mora numa aldeia e planta numa mesma fazenda, não vai mais ter o fazendeiro. Os próprios trabalhadores vão se reunir, vão decidir o que vai plantar, como vai trabalhar, qual a função cada um vai exercer, e disso os trabalhadores vão autogerir e eles vão decidir a melhor forma de dividir a riqueza para que todo mundo tenha a mesma igualdade social, ou seja, para que todo mundo tenha as mesmas condições de vida e de dignidade. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar a mesma coisa, quer dizer que todo mundo que trabalha participa das decisões, participa do planejamento,
participa da produção do trabalho em si e participa da distribuição dessa riqueza de modo justo entre todos os membros trabalhadores da sociedade. Inclusive decidindo como é que nós vamos fazer com quem não é capaz de trabalhar, tipo com os aposentados, tipo com as pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então é a autogestão, não é o patrão, não tem mais patrão para gerir, para decidir, para comandar e planejar no lugar do trabalhador. É o próprio trabalhador coletivamente que vai fazer isso. E ao mesmo tempo não vai ter Estado. O que quer dizer não vai ter Estado? Os trabalhadores vão tomar o poder do Estado com a Revolução Socialista para destruir o Estado. Destruir o Estado quer dizer o quê? Não ter governo, não ter justiça, não ter lei, não ter polícia. Os próprios trabalhadores, no seu local de moradia, na sua convivência com outros trabalhadores que moram na mesma região, vão se autogovernarem. Isso chama auto-organização. Os trabalhadores se autogovernarem. O que isso significa? Significa que as pessoas vão se reunir para organizar o seu próprio bairro. Então, a gente acha que tem que ter policiamento no bairro. Quem vai fazer o policiamento? Não vai ter uma polícia para fazer isso. Nós mesmos vamos dividir o nosso tempo entre uma parte do dia a gente trabalha, uma parte do dia a gente faz, revezando, a gente faz as funções públicas. Coletar lixo, vigilância, consertos de ruas e praças, enfim, coletivamente. E aí, as decisões que são amplas, né, que tem a ver com uma cidade inteira ou tem a ver com uma região inteira, essas assembleias auto-organizadas dos trabalhadores fariam contato entre si para se organizarem entre si, né, formarem um conselho para tomar as decisões para todo mundo. O que cada bairro vai ter que fazer para a cidade funcionar melhor? Qual é a contribuição que cada bairro vai ter que dar para, por exemplo, construir uma estação de tratamento de água para todo mundo, entendeu? Então é auto-organização e autogestão é o que o comunismo propõe. Só que tem um problema, segundo Marx. O problema é muito difícil a Revolução Socialista destrói o capitalismo, já criar uma sociedade sem classe, sem Estado. Por quê? Porque nós crescemos dentro do capitalismo, nós crescemos numa sociedade em que nós somos educados para o individualismo, para o egoísmo, para a concorrência, para a competitividade e não para a cooperação, para o trabalho coletivo e para a convivência democrática, para nós vivermos e convivermos com todo mundo que é diferente de nós, sem precisar ter alguém superior mandando em ninguém. Então Marx diz, nós não estamos prontos para isso, tem que ter uma fase de transição. Uma fase de transição significa uma passagem de uma realidade para outra. Essa fase de transição seria o socialismo. Então, para a teoria marxista, a palavra socialismo, o conceito socialismo significa o quê? A fase de transição em que a sociedade vai ser preparada para chegar no comunismo. Então, a Revolução Socialista coloca o poder do Estado na mão dos trabalhadores e esses trabalhadores comandando o Estado criam um Estado que não vai mais ser capitalista. Uma sociedade e um Estado que vão ser socialistas. O Marx chamou isso de ditadura do proletariado. Por que esse nome de ditadura? Porque ia ser uma ditadura onde não teria liberdade nem democracia? Segundo Marx, não. Na prática, acabou acontecendo. A grande parte das experiências socialistas que conseguiram ter vitória dos trabalhadores na Revolução para criar o socialismo, grande parte dessas experiências acabaram virando ditaduras mesmo. Por exemplo, Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China, enfim, ditaduras com poder centralizado, com restrições à liberdade, com perseguição de opositores e tudo mais. Mas a ideia marxista de ditadura do proletariado é a seguinte, toda forma de Estado é uma ditadura para o Marx, porque se tem Estado, quer dizer que tem um sistema de poder que se impõe sobre as pessoas. Então, se tem um sistema de poder que se impõe sobre as pessoas, quer dizer que as pessoas não são livres. Se elas não são livres, não é democracia, é ditadura. Para ser democracia, segundo Marx, não tem que ter ninguém mandando em mim, mesmo que seja eu elegendo representantes. Não, ninguém tem que mandar em mim. Eu tenho que negociar livremente, defender minhas ideias livremente, e nesse debate democrático entre todos os membros da sociedade, a gente vai tomando as decisões conjuntamente. Então, Marx vai dizer assim, antes da Revolução, a burguesia dizia que é democracia, mas é mentira.
O que nós temos hoje para o Marx não é uma democracia de verdade, é uma ditadura disfarçada da burguesia. Disfarçada por quê? Porque tem eleição, tem liberdade de expressão, tem alguns elementos democráticos que fazem parecer que quem manda é o povo, mas na prática quem manda é o dinheiro. Por quê? Para ganhar a eleição tem que ter voto, para ter voto tem que fazer propaganda, para fazer propaganda tem que ter dinheiro. De onde que vem o dinheiro? Da burguesia, que é quem tem mais dinheiro. Então, quem consegue eleger mais representantes? A burguesia que tem dinheiro para apoiar os políticos ou o trabalhador que não tem dinheiro mal para sobreviver? Entendeu? Então, para o Marx, toda forma de Estado é uma ditadura, porque é uma estrutura de poder que se põe acima da sociedade, acima das pessoas, tirando a liberdade. Tirando a liberdade democrática de tomar as decisões diretamente, livremente, com a participação das próprias pessoas. Então ele diz, vamos substituir uma ditadura burguesa por uma ditadura dos trabalhadores. Proletariado é a classe trabalhadora. E aí, o que aconteceria durante essa ditadura do proletariado? Alguns líderes marxistas, socialistas, comunistas costumam chamar essa ditadura do proletariado de democracia operária, só para diferenciar e dizer que não é uma ditadura propriamente. Mas para o Marx, a ditadura do proletariado teria que cumprir duas funções. Quais seriam essas funções? Primeiro, abolir a propriedade privada dos meios de produção. Eu abreviei aqui, ó, PPMP, para ganhar tempo e espaço, mas é propriedade privada dos meios de produção. PPMP, propriedade privada dos meios de produção. O que significa abolir a propriedade privada dos meios de produção? Significa que ninguém pode ser dono das terras, ninguém pode ser dono das fábricas, ninguém pode ser dono das empresas, ninguém pode ser dono do capital, do dinheiro de investimento. Isso tem que ser social. E quem vai gerenciar? O Estado proletário, o Estado socialista. Vai gerenciar os meios de produção para criar uma nova sociedade. Então, o que vai fazer? É o Estado socialista que vai ser responsável pela formação da socialização e coletivização da vida social. Ou seja, fazer os trabalhadores aprenderem a trabalhar coletivamente, a decidirem coletivamente e a não serem egoístas, individualistas e não tentarem levar vantagem sobre os outros. Todo mundo se conscientizar que somente todo mundo trabalhando junto, todo mundo vai conseguir viver junto. Então, quando, após a abolição da propriedade privada dos meios de produção, a partir da socialização e coletivização da vida da sociedade, a sociedade vai ficar pronta para não precisar mais ter Estado, para não precisar mais ter essa fase socialista de transição. E aí chegaria no comunismo. Essa é a teoria marxista, então, sobre a revolução e a construção de uma sociedade anticapitalista, de uma sociedade comunista. Vou dar uma pausa para apagar a lousa, tá bom? Olha aqui, voltando. Os anarquistas, eles concordavam com a análise marxista sobre o funcionamento do capitalismo, sobre a necessidade de críticas ao funcionamento do capitalismo, sobre a necessidade de superação do capitalismo através de uma revolução socialista. Só que eles discordavam sobre como construir a nova sociedade, ou seja, discordavam sobre como deveria ser esse processo de criação de uma sociedade sem classes sociais e sem Estado. Eles também concordavam que não tinha que ter Estado, por isso chama anarquismo. An é não, arquia é poder. Então, sem formas de poder, sem Estado, sem governo, sem nada acima da liberdade das próprias pessoas. Então, para os anarquistas, a Revolução Socialista tinha que criar o anarquismo. E veja que interessante, a palavra anarquismo ou anarquia começou a ser usado como sinônimo de bagunça exatamente por isso, para criar medo na sociedade de que não é possível viver sem governo, não é possível viver sem uma estrutura de poder que impõe a obediência e o respeito às leis e o respeito às pessoas, que tem que ter um governo senão vira caos. E os anarquistas vão explicar por que eles acham que não. Mas aí o que os anarquistas vão dizer? Que não tem que ter fase de transição. A hora que vier a Revolução Socialista, já tem que passar direto do comunismo, do capitalismo para o anarquismo.
E por que eles dizem isso? Porque os anarquistas, eles desconfiam de todas as formas de poder. Eles acreditam que quando um grupo de pessoas tem o poder de comandar o resto, esse grupo de pessoas não vai mais querer abandonar o poder. Então os anarquistas diziam assim, beleza, nós vamos fazer a revolução socialista. Aí se tiver uma fase socialista de ditadura do proletariado, sabe o que vai acontecer? Uma parte dos trabalhadores que fez a revolução vai parar de ser trabalhador e vai passar a trabalhar no quê? No Estado. Vai passar a ser a autoridade pública do Estado, ou seja, vai passar a ser burocracia. Burocracia são as pessoas que têm essa função de exercer poder do Estado na prática. São os fiscais, os governantes, os administradores públicos, cobradores de impostos. Essa galera tem uma autoridade, tem um poder acima das pessoas comuns. Então, o que os anarquistas diziam? Se tiver uma fase de transição onde exista um Estado controlado pela classe trabalhadora, ele não vai ser controlado pela classe trabalhadora. Por quê? Ele vai ser controlado apenas por uma parte da classe trabalhadora que vai ocupar os cargos e as autoridades públicas do Estado. E aí esses caras que vão ter esse poder maior, vão ser líderes do Estado, eles não vão querer perder esse poder. Então os anarquistas diziam, é muito perigoso se formar então uma nova elite que vai realmente fazer uma ditadura. Não mais uma elite baseada na propriedade privada dos meios de produção, não mais uma elite baseada no domínio sobre a riqueza, como no capitalismo, mas uma nova elite baseada no poder do Estado, baseada em mandar nos outros através do Estado. E aí ela vai virar uma nova camada social dominante que vai manter as pessoas sem liberdade. Então, para os anarquistas, a função da Revolução Socialista não é tomar o poder do Estado, é já abolir o Estado. Já na Revolução fazer o Estado deixar de existir. E ao mesmo tempo abolir também o quê? Aquilo que faz o capitalismo existir. A propriedade privada da riqueza e dos meios de produção. Então a função da Revolução seria também abolir a propriedade privada dos meios de produção. Estou usando a mesma sigla, tá? Propriedade privada dos meios de produção. Então, a partir da Revolução, abolindo o Estado e a propriedade privada, já chegariam numa sociedade sem classes sociais, porque sem propriedade privada não tem patrão empregado, é todo mundo trabalhador, e sem Estado, portanto, sem dominação de ninguém sobre ninguém, os trabalhadores se auto-organizando e se autogerindo, sem Estado e sem propriedade privada. Aí você poderia perguntar assim, mas professor, como é que faz para sair do capitalismo e já ir para o anarquismo? Porque as pessoas não vão estar prontas para simplesmente abrir mão da busca por lucro, por melhores condições de vida, não estão prontas para deixar de ser individualistas, se tornarem coletivistas, deixarem de serem competitivas e concorrenciais e se tornarem cooperativas e solidárias. Então como é que faz? Como é que os anarquistas diziam que tinha que fazer? Então, os anarquistas falavam assim, toda a preparação, toda a fase de transição para conseguir criar uma sociedade sem classes sociais e sem Estado tinha que ser feito antes da Revolução Socialista. Então, toda a preparação para o anarquismo tinha que acontecer antes da Revolução. Por isso que os anarquistas não formavam partidos políticos. Os anarquistas formavam o quê? Experiências já na prática, mesmo antes da Revolução. Os anarquistas defendiam que as pessoas já tinham que viver na prática a autogestão, ou seja, organizarem a si mesmas no trabalho, e a auto-organização, ou seja, governarem sua própria liberdade junto com os outros. Então, por exemplo, os anarquistas não vão nunca montar um partido político, porque partido político serve para quê? Serve para disputar o poder do Estado. O que os anarquistas querem? Disputar o poder do Estado? Não, eles querem destruir o poder do Estado. Então eles não vão ter partido político, eles vão ter o quê? Vão ter sindicato. Sindicato anarquista é uma experiência muito louca. Por quê? O sindicato anarquista já era de auto-organização. Então no sindicato anarquista ninguém mandava em ninguém. Todas as decisões eram tomadas coletivamente, eles discutiam, dividiam as tarefas, escolhiam líderes para liderar essas tarefas, né? Pessoas para liderar essas tarefas, e os outros seguiam os líderes por quê? Não porque tinham que obedecer, mas porque sabiam que com aquela liderança ficava mais organizado para conseguir fazer algo coletivo, algo que funcionasse bem para todo mundo. E se o líder fizesse
e propusesse coisas que as pessoas não concordavam, eles podiam ser tirados da sua função de líder e acabou. Porque quem realmente manda é a liberdade das pessoas. Então, criar sindicatos anarquistas auto-organizados. Os anarquistas criavam cooperativas de trabalhadores para já desenvolver a autogestão. Então, tem uma experiência muito famosa de uma padaria anarquista em que todo dia de manhã, quem quisesse trabalhar, colava lá, eles tomavam as decisões de como é que iam fazer o trabalho, de como é que iam dividir as tarefas, o que cada um ia fazer naquele dia e como é que eles iam dividir o que eles ganhassem no final do dia. E aí todo dia eles faziam essas assembleias para definir o funcionamento dessa autogestão dos próprios trabalhadores sobre aquela padaria. Vão criar também movimentos culturais de tentar mudar a mentalidade da sociedade. Então o que eles vão fazer? Vão criar jornais, revistas, coletivos culturais de atores, de cantores, de sei lá, teatro, vão criar fanzines, que são revistas de baixo custo para distribuir suas ideias, para espalhar suas ideias, vão fazer na prática esse lance da liberdade, da autogestão e da auto-organização. E vai ter um grupo anarquista ligado a um cara chamado Mikhail Bakunin, que é um anarquista russo, que vão propor que uma das coisas mais eficientes para conseguir aterrorizar a burguesia e mostrar para as pessoas que elas não precisam nem de governo, nem de patrão, era fazer atentados terroristas. O Bakunin chamava isso de terrorismo pedagógico, ou seja, vamos, por exemplo, explodir uma bomba na prefeitura. Aí a cidade está sem prefeitura, o prefeito morreu, todos os secretários morreram. A cidade parou de existir? Não. Vai deixar de funcionar? Não. Você deixou de ter que trabalhar para alimentar a sua família? Não. Então o que vai rolar? Vai rolar que as pessoas vão ter que arrumar um jeito de se organizar e manterem a vida. Pode até virar uma certa confusão no começo, mas rapidamente as pessoas vão se organizar porque continuam vivendo. Então, não pode ir para a escola. O que a gente fez? A gente se organizou para continuar aprendendo em casa. Se a gente fosse para a escola só porque mandam a gente ir, se a gente fosse para a escola só porque a gente tem medo de reprovar de ano, ou tem, sei lá, desejo de agradar as pessoas, de tirar boas notas, não sei o que lá, talvez a gente tivesse agora, ao invés de eu gravando videoaula e vocês aí depois assistindo essa videoaula e fazendo as atividades, talvez vocês estivessem fazendo outra coisa da vida. Né? Mas como a gente sabe que a educação é importante, o que a gente sabe? Que se eu quero aprender, a responsabilidade é minha. Então quem tem que correr atrás sou eu. É esse tipo de processo que os anarquistas defendiam. Tudo bem, pessoal? Para encerrar, rapidinho, esses movimentos todos anticapitalistas, socialistas, socialismo utópico, o fabianismo, a social-democracia, que são gradualistas, o anarquismo, o comunismo, que são revolucionários, e outros movimentos que eu não falei, como o blanquismo e outros, vários outros que existiram, que tiveram menos impacto histórico, eram movimentos que estão buscando de jeitos diferentes a mesma coisa, que é a superação do sistema capitalista. Por isso, no final do século XIX, o nosso amigo Karl Marx vai fazer uma proposta. Qual é a proposta do Marx? Que todos esses movimentos dos trabalhadores se unissem para virar um movimento internacional dos trabalhadores, para lutar contra o capitalismo de forma organizada em todos os lugares do mundo. Porque se o capitalismo é um sistema mundial e a burguesia produz e vende seus produtos, explora matérias-primas, explora trabalhadores no mundo inteiro, os trabalhadores do mundo inteiro, mesmo com diferenças de ideias, eles também deveriam se unir. Por isso que o final do livro que o Marx e o Engels escreveram em 1848, que chama o Manifesto do Partido Comunista, a conclusão do livro é: trabalhadores de todo o mundo univos, ou seja, os trabalhadores tinham que se unir para combater o capitalismo, porque o capitalismo era um sistema mundial. Então o Marx vai fazer uma proposta: ei, movimentos socialistas, revolucionários, reformistas, anticapitalistas de tudo quanto é canto, vamos nos unir? E aí o Marx propôs e acabou conseguindo unir muitos movimentos para formar lá em Londres a chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, que era o quê?
uma associação, ou seja, uma união de movimentos que lutavam contra o capitalismo em vários lugares do mundo. Esse movimento vai ser apelidado de a Primeira Internacional, ou seja, a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, a Primeira Internacional. Formado por comunistas, anarquistas, socialistas de vários tipos. Aí o que vai acontecer? A ideia era, pelo menos uma vez por ano, eles se reunirem para fazer planejamentos de lutas em cada país, né? Então cada movimento vai lutar lá na sua região, mas lutas que tivessem o mesmo sentido. Qual é o sentido? Uma mesma lógica. Qual é a lógica? A lógica de combater o capitalismo no mundo inteiro. Por um tempo funcionou bem e teve boas reuniões e tal, mas aí surgiu uma polêmica muito grande entre marxistas e anarquistas. E os marxistas e anarquistas tretaram tão forte, os anarquistas acusavam os marxistas de quererem criar uma ditadura. Os marxistas se defendiam dizendo que os anarquistas eram irresponsáveis e não tinham um plano realmente estruturado para conseguir criar uma nova sociedade que conseguisse superar o capitalismo. E dessa treta, Bakunin e Marx discutiram, debateram, escreveram cartas, um acusando o outro de ser hipócrita, de ser demagogo, né, de falar coisas sem acreditar nelas, só para ganhar fama e poder e tal. O fato é que, no fim das contas, como os comunistas eram maioria, eles acabam expulsando os anarquistas. E como expulsam os anarquistas, isso mostra que não dá para fazer uma união geral dos movimentos, porque tem muita diferença entre eles. Então essa internacional acaba se desfazendo. Mais tarde vão surgir outras internacionais, né? A segunda internacional, a terceira internacional, a quarta internacional, que são tentativas de recriar essas alianças de movimentos socialistas revolucionários, de luta dos trabalhadores contra o capitalismo em escala mundial. É por isso que esse movimento revolucionário socialista é chamado de internacionalismo operário. E com isso eu encerro essa nossa aula e é isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço.